Nós somos A vida é uma corrida. A apresentação do Alexandre Rampinelli e do Emílio Santana. E hoje a gente está trazendo o segundo episódio dessa rodada aí sobre lesões do esporte ao som de John Bon Jovi. Caramba! Nessa época era só Bon Jovi. Era Bon Jovi a banda. Aí depois que virou John Bon Jovi. Teve alguma treta lá, porque eram os irmãos Bon Jovi, né? Acho que o irmão dele saiu da banda e ficou só John Bon Jovi. Pode ter que jogar essa história. Mas um legado, John Bon Jovi tem uma pegada do rock and roll essencial para nossa diversão, com baterias cadenciadas e guitarras distorcidas. Exatamente. E ele tem uma boa armação musical, tem um baixo também muito bom de se ouvir. Cozinha bem alinhada, né? Uma banda de rock clássica das bandas que usam teclado. A gente tem dois tipos de banda de rock: as bandas com teclado e as bandas sem teclado, que têm condições completamente diferentes na harmonia. E ambas são muito boas, porque são de rock. Boas. Se você pegar assim, ó, banda com teclado, Rush. Cara, Rush, assim, foi a primeira que veio, né? E você pegar a banda sem teclado, por exemplo, Beatles, por exemplo, o Jimi Hendrix Experience, a banda do Jimi Hendrix. São coisas muito diferentes, muito distantes, assim. Coisas absurdamente mas bacanas, que se complementam na história do rock e nessa coisa de fazer a gente chacoalhar o bumbum na cadeira quando toca essa ou aquela musiquinha. Alexandre, oi, o que a gente vai falar hoje? Bom, vamos resgatar aqui. Nós conversamos sobre, no episódio passado, nesta temporada, essa temporada que é fora das nossas agendas. Exatamente. Você que, porventura, chegou esse podcast na sua mão aí, falando sobre lesão, a gente tem episódios que falam sobre corrida, porque nós somos a vida é uma corrida. A gente conversa, resenha aqui sobre corrida e várias manifestações da corrida na nossa vida e da nossa vida na corrida. E hoje a gente vai começar a departamentalizar, para ficar assim, didático. A gente tem pouco recurso, a gente tem só cuspe, não temos nem giz e quadro. Exatamente. Para tentar você visualizar como que é a questão das lesões relacionadas à corrida. E para molhar a boca tem café, água com gás e cerveja Brávicos. Exatamente. Que é a casa que nos recebe. Isso, muito bem, a casa nos acolhe perfeitamente bem. E aqui nos estúdios da Brávicos, que além de choperia agora vai ser pub, fábrica, pub e estúdio de gravação. Exatamente. E aí a gente vai começar, vou sugerir a gente departamentalizar a conversa sobre lesões no esporte. Eu vou ir te filmando. Filma, pra gente botar no Instagram. Exatamente. Nosso Instagram tá pobre demais. Exato. A gente fica contando que o conteúdo do podcast vai ser suficiente para todo mundo ficar todo dia lá. O que eles vão fazer? O que eles fizeram? Esse conteúdo pífio. Essa coisa. Não, mas a trilha sonora é boa. É boa, não. Vale só pela trilha sonora. Vale trilha sonora. Vale ouvir, ué. E às vezes as ratadas que a gente fala. Tem as coisas que a gente vale pela pega mal pra caralho. Pra caralho. E a gente vai departamentalizar a abordagem das lesões pelas estruturas corporais. A gente quer começar pela base. Qual é a base do corpo humano? Nosso corpo. Sim, o nosso corpo de bípede tem por base qual a estrutura? As pernas. Mas foca. Pô, me ajuda. Foca.
O pé é a base do corpo do homem de pé. E como a gente está tratando de um homem que corre, homens e mulheres que correm, né? A gente vai começar pelos pés. Entendi. Agora, falando sério, sem dar risada, lesão de pé. É isso que a gente vai falar nesse episódio. Vamos ver. Não só lesão, pode ser não só lesão. Vamos tratar da saúde dos pés e dos pés do corredor. Vamos fazer assim? Podemos. Por exemplo, você, Alexandre Rampinelli, quando você corre, seu pé tá bem, ele fica feliz. Ao final do treino, dá uma olhada pro seu pé direito. Meu pé direito já virou o stories no Instagram. Por causa de 3 unhas. As pessoas acharam, eu vou resgatar e vou republicar. As pessoas acharam que o pé fudido, cheio de unha preta, parece uma adolescente dark, que pinta as unhas de preto, até do pé que ninguém vê, era minha, não era. São os pés do Alexandre Rampinelli. Exatamente. E aquelas unhas quebradas, você não compra na internet. Não. Você tem que estar na areia, no calçador e na rodovia. A unha quebrada, a unha amassada, a unha roxa. Você não compra na internet. Tem que treinar para adquirir. E tem que fazê-las. Então, teu pé é feliz quando você está correndo? Hoje um pouco mais. Mas você já sentiu alguma infelicidade no Sem dúvida nenhuma. Sim. Aquelas coisas que estava correndo, sei lá, 3, 4 quilômetros, no outro dia o pé, à noite, e no outro dia o pé reclamava. Mas aí continuava o treino liso. Um gelo ali, alguma coisa. Depois aumentava um pouco mais a distância, reclamava na noite da corrida e no outro dia. Um tratamentozinho com gelo ali, liso. Aí a última vez que a gente correu aí 11 quilômetros, 11 e pouco, 11 e meio, deu no meu relógio. No outro dia, naquela noite, no outro dia, reclamou, mas depois liso, corri de boa. E hoje eu estou sem dor no pé. Mas amanhã é uma corrida que a gente já está acostumado. Eu já estou acostumado com a distância em torno de 9 quilômetros ali. Então, provavelmente, meu pé não deve reclamar. Meus pés estão super felizes. Hoje eu corri 25 km lá nas montanhas de Toma, distraído, toma. Tô falando em 3, 4, 9 quilômetros. O cara bem com 20. A vida é uma corrida, a gente tem corridas. Me fala a altimetria diferente. Disso. Mais de 500. Hoje deu em torno de 700 metros de ganho de altimetria. Durante 3 horas e 10 de movimentação. Meus pés estão felizes, mas nem sempre foi assim. Né? Se alguém quiser saber disso no Strava, pode acessar o seu Strava? Desnecessário, mas tem. Okay? Sabe por quê? Porque às vezes, qual o problema da informação? A falta de sabedoria. Né? Você pode fazer mau uso das informações que tem no meu Strava, mas é aberto. Então, o que eu costumo dizer é que você tem o dado. Informação é para poucos. Não, você tem o dado. Como você vai usar? Então, a informação é o dado processado. Então, você tem um dado. A informação é para poucos. Daquilo ali vai sair. Mas pode ir lá olhar que está tudo lá. Então, beleza. Meus perfis de frequência cardíaca, né? As relações de ritmo, está tudo lá. Mas vamos voltar a falar de pé. Então, o pé, primeira coisa importante que toca ao chão, que começa e termina o nosso movimento de corrida. O pé, ele tem uma coisa que talvez, assim, das coisas que eu vou falar, mais peculiar, é a estrutura do pé. O pé é composto por vários ossinhos que vão, e você vai entender bem o que eu estou falando, eles vão funcionar como feixe de molas do carro, do automóvel. Tem um feixe de molas, aquelas molas horizontais. O pé, são ossos encaixados, que vão formar um arco, na verdade vão formar 2 arcos, que tem uma função
elástica. Então, o pé, quando você pisa andando ou correndo, ele se movimenta, absorvendo o peso desse deslocamento e devolvendo, ele absorve energia e devolve energia para a propulsão. Então ele recebe, se molda como um feixe de molas, ele muda de composição, de aparência, absorve aquela energia e quando ele devolve energia, o pé volta para a configuração normal e devolve a energia para a propulsão. Então, posso te perguntar que é aquele movimento dele descer e subir ou subir e descer? Não, quando você encosta o pé no chão, o pé esparrama. Ele abre, então ele absorve. Ele absorve e depois ele retoma o arco. Entendi. Né? E essa composição é formada, primeiro, vamos de dentro para fora, pelos ossinhos do pé. E a gente hoje vai falar só do pé, não vai falar do tornozelo. Tá? Então, os ossinhos do pé, que são o talos, o calcâneo, os ossinhos primeiros ali do tarso e depois o metatarso. E as falanges dos dedos. Então, e essas estruturas sólidas, que apesar de sólidas, elas não são rígidas, o osso, a gente estava até conversando no treino passado. Eu achei isso interessante. O osso ele é sólido, mas ele não é rígido. Então ele tem um movimento, às vezes absortivo, às vezes torsional, depende do segmento do corpo. Ele é unido por ligamentos. Então tem umas liguinhas ali, uns elásticozinhos, que vão unindo e ele é envolto pelos músculos e tendões que estão conectados neles e se deslizam sobre algumas estruturas, estão fixos em outras estruturas, por exemplo, os metatarsos e os artérios, que são os dedos do pé, são as terminações de fixação do músculo. E ali eles se fixam e na contração eles movimentam essa estrutura e permitem essa estrutura se movimentar. Então, quando elas se contraem, elas movimentam e quando há uma sobrecarga, os músculos se relaxam e permitem o pé mudar de configuração ali, na maneira como você vê. Ele não está sempre com o mesmo formato, ele vai mudando, configurando. E envolvendo esses músculos, a gente tem uma fina película também elástica, que é a fáscia. Uma película que ela é feita de tecido conjuntivo, mas por ela passam também terminações nervosas, e ela tem a função de adensar, embraçar todas essas estruturas e permitir que elas se movimentem livremente, mas ela também faz deslocamento de energia, absorvendo e devolvendo. Então compõe, junto com o músculo e o tendão e os ligamentos, uma estrutura flexível e elástica que absorve energia e devolve energia para a propulsão da nossa movimentação. Sabe uma coisa que eu achei bastante boa de observações? Você estava falando com a gente assim, estava com o Fabão e você estava falando, o Léo também estava, você estava falando, você tem que usar o seu pé não batendo no chão, né? Você tem que usar seu pé para amortecer e te impulsionar, como mola. Você ficou falando isso enquanto a gente estava correndo. Presta atenção na mola do pé, né? De forma a pegar toda aquela absorção, todo aquele movimento físico que tem ali e usar isso a seu favor para ganhar impulsão, né? Impulsão, propulsão você precisa de outros elementos, mas a impulsão do pé, que é um movimento natural. Achei isso interessante, cara. O corpo se organiza para fazer o melhor uso da estrutura, certo? Então, o melhor uso da estrutura quando a gente está correndo
A gente faz quando o pé vai bater no chão, ele não bate chapado. Ele entra com o quinto metatarso, que é o ossinho do lado de fora. É o dedinho. É o dedinho. Isso. Mas antes do dedinho tem ele tem uma cadeia de articulações ali. Ele entra com a parte de fora do pé e ele absorve lateralmente até encostar o dedão, que é o hálux. Ele faz um mata-borrão lateral. Eu sou leigo, não conheço, então eu vou me dar todos os direitos de perguntar besteira. Tá, então, mas só deixa eu concluir. Ele faz um mata-borrão lateral, de fora para dentro. Ele passa de fora, roda, né? Absorve redondamente ali como um mata-borrão e ele sai apoiando no hálux. E aí sai o quinto, sai o quarto, sai o terceiro, sai o segundo e sai o hálux. Entendi. E aí quanto mais eficiente você for nesse movimento de recepção e saída, mais você economiza energia, certo? Certo. Você tinha falado uma coisa antes que é ganhar impulsão. Você não ganha impulsão. Na verdade, você não atrapalha o funcionamento normal daquela estrutura. Beleza. E aí você preserva a capacidade dele te devolver energia. E aí, quanto mais certo você botar o pé no chão, você bater o pé no chão, menos energia você dissipa, certo? No seu pé. Certo, mas não certo. Porque não tem certo. Tá, de acordo com a melhor estrutura do meu pé, do formato, enfim. Como ele foi concebido, mas depende se ele tem as condições funcionais para desempenhar essa função. Tá, entendi. Tá bom. Tá? Então, esse é um conceito que a gente precisa trabalhar, que o certo depende se a estrutura está preservada e se você tem capacidade funcional de exercer aquele movimento. Tá. Tendo isso, se você encosta o pé errado no chão, você pode estar perdendo energia. Atrapalhando a capacidade elástica do pé. Por exemplo, quando você entra com o calcanhar, você está anulando a capacidade elástica do pé absorver o peso. Então você está dizendo e quebrando a internet todas as propagandas de tênis, quando passa em câmera lenta aquele tênis bonito e o corredor batendo o calcanhar no chão primeiro. Cara, mas a propaganda ela usa o senso comum. 90% dos corredores em atividade hoje fazem a entrada com calcanhar. Entendi. Por várias questões em que o corpo está desorganizado e não consegue utilizar a melhor capacidade funcional desse pé. E eu posso dizer que você correndo com o pé errado, né, usando a capacidade do seu pé. Se não tem certo, não está errado. De acordo com né, se eu estiver perdendo energia... Se você não está aproveitando perdendo eficiência melhor no meu função pé, do seu pé. Isso. Se eu estiver perdendo eficiência no meu pé, eu posso estar adoecendo outras coisas no meu corpo, como por exemplo, tornozelo, joelho, quadril, coluna. Eu posso estar estragando outras coisas em mim. O corpo é um organismo inteiro, integral. Toda vez que uma parte padece, o todo padece. Então alguém vai pagar essa conta. Se você muda a configuração do pé, você muda a configuração do joelho, você muda a configuração do quadril, você muda a configuração da coluna lombar, você muda a configuração da coluna torácica, você muda a configuração do pescoço. Faz completa diferença em todo o corpo o jeito com que você impacta o pé na corrida no chão. Então aprender a botar o pé na corrida, aprender a botar o pé no chão durante a corrida é a primeira coisa. Eu acho que resgatar a melhor função do pé vai dar capacidade de você desempenhar as funções dele da melhor maneira. Porque se eu pego uma pessoa que está disfuncional no pé e tento ensiná-la a pisar direito, ela não está pisando direito porque ela não sabe pisar direito. Ela está pisando sem eficiência porque o corpo dela está organizado de uma maneira que não permite que ela use melhor
o melhor recurso e obtenha o melhor resultado da função. Tá? Se a gente for resumir isso leigamente, leigamente, você pisa errado porque o seu corpo está se comportando de maneira equivocada, confusa, e aí a pisada não vai entrar. E tal. A pisada não vai entrar. Então tem vários fatores, e aí tudo que a gente vai falar é multifatorial, desde a maneira como você encara o mundo, influi na organização do corpo por um completo. Uhum. E como tratar, como fazer ou por onde começar a corrida pensando no pé? Qual é a primeira coisa? Vamos lá. Para a gente pensar na melhor função do pé, a gente tem primeiro que questionar o calçado. Né? Então, o calçado esportivo hoje é um calçado extremamente apertado, com uma construção que imprensa o pé, né? Com recursos que, ao tentar facilitar a função do pé, roubam de você a função. Se alguém exerce a função para você, você não vai fazer. A gente não tem isso no comportamento? Sim. Ou seja, se eu tenho uma estrutura no calçado que vai me ajudar a fazer uma função, ela está roubando a minha função, eu vou evoluir em função e no corpo que a gente não usa, entra em desuso e inopera. Certo? Então a gente tem uma cultura de calçado que ela é complicada de conviver, porque você usa calçados que são muitas vezes rígidos demais. Se o tênis é rígido, por exemplo, hoje quando eu vou escolher um tênis, o bico do tênis precisa encostar lá no cano. Né? Se ele é rígido demais, o meu pé não consegue mexer dentro do tênis. Ele não consegue fazer a movimentação necessária para manter a função dele. O tênis não pode impactar nessa função, nesse movimento. Não deveria impactar. Se eu quero ter um tênis, se eu quero ter um pé funcional, o meu tênis não pode impactar na movimentação do meu pé. Tá? Então a gente tem desde dessa coisa de funcionar o arco, a flexão do hálux, né? Na verdade a hiperextensão do hálux e a flexão, se você não consegue dobrar os dedos, né? Aí você vai evoluindo na função que vai gerando, né? Associado a vários fatores, um pé que ele não consegue se comportar direito. Eu vou repetir uma pergunta que eu já te fiz há algum tempo atrás. Essa história de tênis para pisada, me corrija, pronada, neutra, supinado, isso existe? É funcional? Não é? Ele existe, mas ele não é funcional. Tá? Por exemplo, e eu vou falar porque o que a gente tem? A gente tem pesquisas encomendadas pelas marcas. A primeira coisa, você precisa deixar ela de lado e buscar uma informação mais fundamentada, né? Então começa sempre pela função do pé. Por exemplo, eu quando comecei a correr, o meu pé sofria. Uma das coisas que o meu pé sofreu foi um contato excessivo dos ossos da parte medial do meu tornozelo. Né? Por quê? Porque o meu pé estava com deficiência no arco, na sustentação do arco. E por quê? Porque durante muitos anos eu fui ciclista e o pé no ciclismo, ele é subutilizado. Exatamente. E a sapatilha do ciclista, ela imobiliza o pé. Então você tem, né, já tem ali uma questão. É determinante? Depende do que você faz fora da bicicleta para manter o seu pé. Mas então eu tinha essa predominância do ciclismo associada ao uso de tênis, né, o tênis esportivo que eu usava, tá? E eu comecei a ter um problema com a pronação. Na época, eu pensava que a pronação é excessiva, que é o que o mercado
do tênis faz você acreditar, a tua pisada é pronada, você prona demais e você vai ter... A pisada pronada é aquela para o meio Tecnicamente, onde o maléolo medial se aproxima do solo. As bolinhas do tornozelo, tem uma de fora, que é a lateral, e tem a do meio, que é a medial. Quando esse pé desaba para dentro... É aquela pisada para dentro. A pisada para dentro, que pressupõe um pé chato, plano, ou que não consegue fazer a funcionalidade da sustentação do ar. A supinada é o contrário, é aquela para fora. Aquela para fora. Onde o tornozelo vai virando para fora. Beleza. Então, eu comecei a usar o tênis de pronador, que ele tem uma barreira física na parte medial que não permite, ou que tenta não permitir, que o pé desabe para dentro. Ou seja, aonde tem normalmente tem aquela voltinha, aquela cava, ele tem um material mais duro. Aquilo ali vai refletir em algum lugar do seu corpo. Ele vai devolver energia, porque já que ele não absorve com a pronação, ele devolve energia. E essa energia foi para a canela. E aí começou a me dar canelite. Então, mas a indústria faz assim, se você tem a pisada pronada, em vez de investir numa funcionalidade do pé, na melhor funcionalidade do pé, você investe no tênis que pretensamente vai corrigir uma coisa que não é o problema. O problema não é o quanto você prona, é a velocidade que você prona. Então a velocidade de pronação é decisiva na saúde do pé canela, não o quanto você prona. Quando você chama de velocidade, é o quê? É o tempo que o maléolo leva da posição, né, da posição neutra até a posição mais baixa que ele chega. Então ele desaba muito rápido. Entendi. Então, é como se o seu pé dobrasse para dentro muito rápido. Quando o amortecedor do carro venceu, ele bate porque ele fecha muito rápido. Sim. O impacto não tem absorção, ele fecha, vai e volta muito rápido. O bom funcionamento do amortecedor é um controle. Não é que ele vai parar, o amortecedor não faz a suspensão parar de subir e descer. Ele controla o tempo que isso acontece, permitindo dissipar o estímulo do choque e aí absorve. Deixa eu tranquilizar quem nos ouve, a gente está falando só de pé, mas teremos episódios de tornozelo, canela, pode ter um de joelho, vai ter um de joelho, vai ter um de quadril, e aí a gente vai. Beleza. Então, para a gente passar dessa fase aqui do pé e o tênis, que a gente começou, preferencialmente a gente deveria usar um tênis neutro. Essa foi a pergunta que eu já te fiz também. Que permita a gente ter todas as funções não obliteradas pelo tênis. Tem tênis para não torcer, ele tem estrutura para não fazer torção lateral do pé. É como se você fosse torcer o tênis, tivesse molhado, você fosse torcer o tênis. E ele não torce, ele controla essa torção, tirando do seu pé a função de absorver torção. Isso é um problema. Isso é um problema. Okay. Né? Então hoje a gente tem tênis com placas rígidas de carbono, rígidas entre aspas, né? Elas são flexíveis, que prometem te aumentar a devolução da energia. Se você entra com calcanhar, você está jogando 1.800, 2.000, 2.200 pau fora. Porque ele só funciona se você fizer o apoio de antepé. Mas funciona? Funciona, mas rouba a função do teu pé. Ele faz uma função que o seu pé deveria ser capaz de desempenhar. Quando você começou a falar, eu pensei assim, mas ele vai matar o pé. Porque vai tirar a função do pé. E tudo que você tira do seu pé não... Você atrofia. Você murcha. Aí no dia que você for... Mas veja bem, o recurso, é isso que a gente não entende. O recurso é para ajudar num momento. Não é para todo dia, toda hora, todos os minutos de corrida eu usar um recurso.
Ok, você treina. Você tem diferenciação de volumes. Se você usar o tênis com recurso no dia que você tem maior volume, ok, ele te ajuda um pouquinho, mas o grosso da semana você está fazendo com tênis que te permite função. Isso eu ia te perguntar agora. Ou você usa na prova. Esquece valores, tá? Esquece valores. Vou comprar um tênis desse com um recurso de carbono. Tá. Vale comprar, não vale comprar? Tenho que manter o outro tênis, não tem? É isso que eu ia te perguntar. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Vale para quem? Para mim, vale investir na função do meu pé e com o preço de um tênis desse eu viajo para correr. Entendi. Então você gastaria, sei lá, 800, 900 reais um tênis, não, o resto eu acabei de comprar um tênis Barefoot, que é um tênis que influi o mínimo no funcionamento do pé, atrapalha o mínimo, permitindo que eu use mais função do meu pé, por R$297. Entendi. Esse tênis, aí entra outra pergunta. Posso usar em qualquer terreno? Tem tênis para terreno específico? O Barefoot? Não, primeiro que você tem que fazer uma progressão gradual. Você precisa acostumar, porque ele não tem entressola, ele é seco. Você precisa acostumar o pé. Uma vez que você tiver ajustado, você usa ele em qualquer terreno. Entendi. Tá bom. Okay. Entendeu? Não estamos fazendo propaganda de nada. Não, a gente só esclarecendo. Eu não sou contra o tênis, o recurso, mas eu sou a favor do uso inteligente do recurso. Inclusive do dinheiro do recurso. Entendi. Porque às vezes você compra 10 tênis que fodem teu pé e você não paga uma planilha de treino, você não paga um nutricionista para organizar a tua nutrição, você não vai na corrida, porque é caro, a prova é caro, você não sai de casa, não viaja porque é caro, mas tem lá 8 pares de tênis que você não precisa. Entendi. Voltando aqui. Acho que a gente tem que voltar na lesão, já rapidamente. Conclui aí. Conclui o que você ia perguntar e a gente vai voltar para as lesões que são mais... Fica aí com a gente. Eu ia chegar na lesão. As lesões que são mais comuns no pé do corredor. Eu ia chegar na lesão, porque eu ia falar assim, você falou, usa o tênis na corrida, numa prova. Mas se eu não estiver acostumado a usar esse tênis nos meus treinos, usá-lo na prova, tem chance de me machucar de alguma forma? Eu estava falando num episódio anterior que a gente se considera muito frágil. Querido, se um recurso positivo vai te atrapalhar no dia da prova, você não usa. Ele não tem essa perspectiva. Se o teu pé, se você corre bem, mudar o tênis, não vai. Se você usa uma vez na semana ou uma vez a 15 dias, você já conhece o tênis, ele não vai, não é bloqueio. Essa coisa que os especialistas aí fazem, não pode correr tênis novo, não pode. Cara, pelo amor de Deus, esse pé é um tanque, deveria ser um tanque. Entendi, deveria. A esteira do tanque, a gente precisa tirar as fragilidades e aproveitar as possibilidades. Lesões mais comuns nos pés. Vamos lá. Por onde a gente vai começar? Joanete. Sabe o que é joanete? É quando cresce tipo um esporãozinho ali. Isso, parece que cresce. Do dedão. Parece que cresce um esporãozinho, mas na verdade é o teu dedão que ele vai virando para dentro, e uma parte que é de fora, que é intraarticular, ela passa a ficar fora da articulação. Assim, né? Ele vai virando. Isso. E ele faz um rotacionando ali no eixo dele e um pedacinho dele, a parte. Ele faz um cotovelo lá na parte medial do seu pé. Aquela parte que fica para fora, ela deveria estar em contato com o osso do metatarso. Eu posso dizer que ela está saindo do lugar. Está deslocado. Está deslocado. Dói? Eu não sei. Dói horrores. É mesmo? Até porque, como essa parte era para ser intraarticular, qualquer contato que você faz ali... Tem muito terminal nervoso ali e dói. Você tem o tendão
tem o tendão do abdutor do hálux ali, que está exposto e estirado. Uhum. Qualquer contato ali já está estirado, os mecanorreceptores ali acusam o contato e dói. E você tem uma superfície articular que era para estar em contato com uma superfície macia e deslizante. Você faz contato com a parede do tênis o tempo todo, porque também o tênis é muito apertado. Então isso provoca completo e extremo incômodo para quem está correndo. O que causa isso? O que causa isso? Tênis muito apertado. É uma coisa que causa isso. Apertado na frente, né? Ele contém teu pé e o seu pé não esparrama. Então, como ele está imprensado, o que acontece? Os dedos vão se acomodando na posição. O hálux entra, os outros torcem ou se comprimem. Então, mulher que usa sapato alto com aquele negócio tremendo, clássico de lesão de pé. É mesmo? Inclusive, durante muito tempo falava-se assim, troque o seu sapato alto pelo seu tênis esportivo. E dá pouco conforto, continua apertado. Entendi. Mas o salto alto é um destruidor de pés. Entendi. E isso porque está parado e está despejando todo o peso do corpo num pé deformado. E, por exemplo, na corrida ou no esporte, o tênis esportivo de corrida, que é muito fechado na frente, que chama toolbox, que é a caixa dos dedos, a parte da frente do tênis, e com o impacto repetitivo, também no pé deformado, ele está encaixado ali numa posição deformada, ele vai gerando impactos desnecessários em estruturas que deveriam estar protegidas na postura normal do pé. Entendi. Para voltar ao normal, tem toda uma reeducação do pé. E volta, não precisa de cirurgia, tem toda uma reeducação do pé. Tem características outras além do calçado. Por exemplo, tem gente que nunca calçou um sapato alto ou um tênis esportivo e tem o hálux valgo, ou o joanete. Por questões comportamentais, por questões de organização do corpo. O corpo vai se desorganizando de uma maneira que ele adota uma postura, né? Que o dedão do pé entra e a articulação do metatarso sai. Para prevenir, tem? Então, vamos primeiro, você tinha perguntado da correção. Isso, correção. Então, toda uma reorganização do pé é uma ginástica para, primeiro, dar espaço para os pés. Usa-se órtese de espaçadores, que é uma estrutura que você coloca entre os dedos, que vai espaçando, não deixa o pé fechar. E muita gente que treina descalço usa para corrigir a postura do pé. E a gente tem ginásticas que trazem a função de volta desses abdutores do Você dedão. chama ginástica de movimento mesmo? Ginástica tipo fisioterapia? Ginástica de movimento, onde você vai fazendo posturas e movimentos, onde vai devolvendo as funções de cada músculo. Porque a gente tem um músculo que fecha, a gente tem um músculo que abre, para ser usado na hora que precisa. Na hora que precisa. Entendi. Entendi. Onde se a gente vê aí profissionais que estão trabalhando com o pé e privilegiam isso, tem várias imagens, por exemplo, de antes e depois de um pé que em 6 meses reduziu drasticamente aí o valgo do hálux. E consequente... E aí vai melhorando, e tira a dor, e aumenta o conforto para a pessoa fazer a atividade. Inclusive, quando o pé deforma, ele perde capacidade de equilibrar o corpo. Né? Então, se ficar um pé que já está deformado, ficar em pé num pé só é uma tarefa extremamente difícil, porque ele perde funcionalidade de estabilizar o pé, por exemplo, lateralmente, que é de um lado para o outro. Entendi, não imaginava isso. A prevenção
investir na funcionalidade do pé. Se esclarecer, né? Só que o que acontece? As pessoas só procuram os recursos quando já estão com problemas instalados, né? Quando já estão graves. E que já está... aí não tem prevenção. Então, cara, prevenção de lesão é uma coisa... É um parênteses na vida. Porque prevenção de lesão é você privilegiar... Eu estou começando a correr. Prevenção de lesão é uma questão de você privilegiar as funcionalidades de cada parte do corpo. Isso que Se você preserva a funcionalidade, você está se afastando da possibilidade de ter uma lesão. A não ser trauma. Trauma que é uma eventualidade. Vai ser um episódio. Mas isso que eu ia falar, eu estou começando a correr. Quando eu falo de prevenção é assim, quem está nos ouvindo que não quer sofrer com isso ou quer saber, como é que eu faço então para não ter? Então você já deu a dica do calçado. O calçado é uma dica importante. Se informar e procurar melhorar a funcionalidade do pé. Tá. Geralmente, 98% das pessoas têm perda funcional no pé. Então todo mundo já pode procurar. Qual é o profissional? Profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia. Entendi. Pronto. Caminho dado, direcionado, certo? E devidamente orientado. Outro problema que a gente se depara. Torção de pé. Esquece o tornozelo. O pé, ele absorve impacto em movimentos laterais. Começa pela parte de fora, termina pela parte de dentro. Ok? Eventualmente, e principalmente por trauma, uma pisada errada, você tem uma torção do pé que geralmente ele vai levar a uma fratura ou a uma luxação ou um estiramento de tendão ou ligamento, que unem essas estruturas. Tá certo? Isso acontece, por exemplo, na trilha, quando você pisa errado, pisa numa pedra, pisa num canto de calçada, no meio fio, numa amêndoa ou num caroço de manga na rua, dá essa virada do pé ou o próprio calçado, por exemplo, as moças aí que usam salto alto, quando torce o pé, cai do calçado, faz uma fratura lá nos ossos do metatarso ou do tarso, porque torceu o pé. Então, essa é uma lesão das que acontece, mas geralmente é por trauma. Entendi. E um trauma num pé que tem pouca função, ele é aumentado. Porque você não tem condição de segurar. Ele já está deficiente, e aí você tem um pé funcional, você diminui a amplitude da torção. E aí você às vezes controla. E não chega ao pior quadro. Entendi. Certo? Outro problema. Neuroma de Morton. Já ouviu falar de neuroma de Morton? Não faço ideia. Nunca Dá em ciclista também. Esses tarsos e metatarsos muito apertados, eles vão imprensar músculos e nervos. E eles começam a fazer uma bolinha. Eles reagem fazendo uma bolinha. Então deixa eu te falar, minha filha teve isso. É mesmo? No pulso esquerdo, aqui, em cima É parecido só com a mão. É por causa do GR. Da GR, cara. Ela gira umas 747 mil estrelinhas por dia, em média. Então, esse impacto excessivo entre esses dedos... Caraca, como é que é o nome disso? Neuroma de Morton. Não sei se na mão tem esse nome. Tá, ok. Mas esse aí faz um novelo de... eu mexi assim, eu não reclamava de dor. Uma bolinha. Eu falei, filho, pode ser... Essa da mão ocorre muito ser sinovial. Tá, foge um pouquinho do... Que aí é a articulação que faz uma bolha dentro. Ok. E quando você aperta, ele é macio. Isso. O neuroma de Morton, quando você aperta, ele é duro e ele dói horrores, porque... É mesmo? Porque ele tem nervo ali enovelado. É porque sobe. Você falou que imprensa, né? E aí ele reage para manter, ele faz um novelo, para tentar conter a aproximação dos ossos. E toda vez que bate, dói, e é
extremamente... E o nosso corpo faz isso para proteger, para não enroscar ainda mais. Né? Para Não aumentar o limitar o contato. Mas veio uma pessoa que está correndo. O corpo quer limitar e você quer impactar. Acontece também com tênis apertado, um tênis muito apertado. Tem gente que, para ter segurança na vida, arrocha o tênis, arrocha o cinto, arrocha a gravata. É uma questão de comportamento. Entendi. Mas está ligado ao tênis. E é impeditivo, porque você tem uma hora que você não consegue mais pisar no chão. Então você, em nome da sua paixão pela modalidade, você toma um remédio para tirar dor, você quer, mas não vai investigar a tempo e não investe. E aí qual é a questão? O pessoal resolve aí com uma operação, mas se você investir em espaçamento do pé, dos artelhos e dos metatarsos, ali, acomodar melhor o pé, acomodar melhor o pé e permitir que ele tenha espaço natural, você resolve essa questão do neurônio de mola. Né? Então, é mais uma vez uma questão de permitir a boa funcionalidade do pé. Outro, e aí a gente entra nós vamos entrar aí no campo da sola do pé, tem maior incidência, que são as tendinites e as fascites. Qual a diferença? Dor na sola do pé, ela pode ter alguns motivos. Essa dor pode ser ligamento tendínea, nos tendões, porque os músculos da sola do pé, muitos deles são tendões, eles são tão densos que eles são encapados por tendão. E justamente porque eles têm uma função muito elástica, o tendão é a estrutura elástica do corpo, da musculatura, muitas vezes é terminação, mas em algumas musculaturas ele acompanha toda a extensão do músculo. Por exemplo, no tensor da face lata, tem um tendão junto do músculo que vai no trajeto inteiro. Esse tendão, ele se inflama, tá certo? Por sobrecarga. Ou estiramento forçado, ou sobrecarga excessiva. E tem dores que são de origem facial. Lembra que eu falei que tem uma película que envolve? Se essa película ela inflama, a gente tem uma fascite. Se é o tendão, a gente tem uma tendinite. Entendi. Dói do mesmo jeito? Dói parecido. Mas são muito confundíveis se você não tem a informação correta. Tá certo? A tendinite e a fascite são provocadas por uma incapacidade, majoritariamente, de manter o arco longitudinal do pé, que é o de trás para frente. Então, se ele desaba muito rápido, ele estira muito rápido as estruturas. E esse estiramento muito rápido vai ter uma resposta de inflamação. Se você não escuta a inflamação, essa inflamação aumenta. Ela aumenta, até uma hora que a informação é assim: não mexa, não me encoste. Não mexa, né? Porque vai dar merda. E a gente não escuta o corpo, a gente não escuta o corpo e gera proporções dantescas. Peso, no caso sobrepeso, para quem vai começar a correr. Sobrepeso na vida pode machucar isso aí? Sobrepeso está aumentando o estiramento da superfície inferior da planta do pé. Porque você tá exigindo uma absorção maior. De uma estrutura que ainda não está preparada. Ou de uma estrutura que ela cansou de sustentar aquele peso. Ela não evolui para aquela situação de sustentabilidade. Entendeu? Então o sobrepeso, e aí aliado ao movimento, ao impacto da pisada, ele aumenta a incidência, né, a pré-condição para ter uma tendinite plantar ou uma fascite plantar. Entendi. Como trata?
Manipulação manual, então, massoterapia. Outra coisa que também causa é o excessivo recrutamento da cadeia posterior, que às vezes vem em forma só de encurtamento ou vem em forma de excesso de... Tem uma característica dessa cadeia muscular posterior medial, de se tensionar demais. Então ela vai perdendo se tensiona demais, ela perde a capacidade elástica. E a estrutura tendínea, que para se proteger, ela vai virando osso. Ela vai ficando rígida, e às vezes ela se confunde com o osso. E aí aumenta a rigidez, ela pode, como ela não está elástica, ela pode romper. Então, esses são comportamentos que levam a essa precondição de fascite e tendinite plantar. Para tratar, a gente faz manipulação. Então, a manipulação de massoterapia, ela começa a devolver vigor ao tendão e à fáscia. E ela dissipa, porque vai criando também tipo uma secreção em volta da estrutura inflamada, que é o resíduo ali da batalha da inflamação com o sistema protetor do corpo. Então, você manipula o pé e vai devolvendo vigor à estrutura, para que ela possa, bem solicitada, também numa ginástica específica, né, e aí devolver as funções, tanto contráteis quanto elásticas, desse pé por meio de movimentação, então explorar as movimentações que seriam os corretos, né? naturais desse pé, todas as possibilidades, resgatando a função dessa musculatura, a função do tendão e a função da fáscia, e trazer de volta. Eventualmente, numa condição extrema, usa medicamento. Mas o medicamento sem a manipulação e a reeducação ali da função do pé, ele é só um paliativo que não vai... Ele pode se tornar um veneno para a parada toda, porque ele vai tirar a tua dor, você vai forçar mais, e aí é aquilo que a gente acabou de falar. Acho que, em termos de pé, o que mais acontece são essas lesões. Mas devo parar de correr? Olha, uma dessas coisas? Isso vai depender da dimensão. E do tipo de providência que você pode tomar para remediar. Tá. Né? Depende da lesão, depende da dimensão da lesão, qual grau que ela se instala ali, e depende da possibilidade de tratamento que você está usando. Então, dá para continuar, mas diminuir volume, diminuir intensidade, diminuir peso corporal, vai depender então, você tem que elencar as pré-condições e trabalhar em minimizar essas pré-condições. Legal. Vamos lá com mais de 53 minutos, tá indo para 54 minutos. Sem agonia. No próximo episódio, já fica ligado, a gente vai subir pro tornozelo. Então, beleza. Até o próximo episódio. A vida é uma corrida. Up.